Leila. Esse é o meu primeiro vídeo na vida. Eu nunca tive canal no YouTube, nem nada parecido com isso. O máximo que eu tive foi um blog e uma página no Facebook. E bem, esse canal é pra falar sobre os livros que eu gostei de ler, sobre os que eu não gostei, os livros que eu indico, os livros que eu não gostei de ler, mas eu indico da mesma forma porque tem alguma premissa interessante. E, bom, eu separei alguns livros para esse primeiro vídeo. Se você nunca viu esse canal na sua vida, seja bem-vindo. Se você estava procurando um canal de livros, achou. E bom, eu separei alguns livros pra gente começar, né? Bom, esse livro aqui, eu tô um pouco na dúvida se eu li em 2015 ou 2014, mas de qualquer maneira. Eu gosto muito de histórias policiais, tanto do Arthur Conan Doyle quanto da Agatha Christie. E esse livro aqui é do Sherlock Holmes, né? Dá pra ver pela capa dele. Ele é da Zahar e é uma edição nova. E as edições são lindas, porque tem essas capas legais, sabe? Capa dura, né? E esse livro aqui, Um Estudo em Vermelho, ele foi o primeiro livro, né, que conta como o Watson conheceu o Sherlock, como eles ficaram amigos, como o Watson começou a trabalhar junto com o Sherlock nas investigações dele. Então é bem interessante, porque conta esse começo, né, que em geral a gente não vê, né, é só nesse livro mesmo que vai falar sobre isso. E é legal porque, pelo menos comigo, quando eu leio as histórias do Sherlock, eu fico assim, caraca, ele é foda, ele sabe tudo de tudo, ele é um cara incrível, super inteligente, né, ele tem lá as esquisitices dele, a nível de comportamento, mas ele é um cara foda, né, tipo, ele sabe tudo de todas as coisas. E como é que eles estão se conhecendo, o Watson e o Sherlock, é interessante, porque o Watson, ele começa a fazer algumas anotações sobre como é o Sherlock, como é que é o comportamento dele, como é que ele é em casa, se ele é uma pessoa difícil de conviver, se não é, né? E sobre o que ele conhece, porque eles têm algumas conversas no começo do livro que são interessantes, assim, são coisas básicas, muito básicas para a época em que o livro se passa, e o Sherlock não faz a menor ideia, sabe? Ele não, por exemplo, ele não sabe se é a Terra que gira em torno do Sol ou se é o Sol que gira em torno da Terra. São coisas que não fazem diferença nas investigações que ele faz, né? Então, mostra como ele tem conhecimentos muito específicos, é realmente o que é importante para o trabalho dele. Então, o Watson, ele faz uma lista, né, que é Sherlock e seus limites, e nessa lista ele vai traçando o que o Sherlock é bom, o que o Sherlock não é e tudo, né? O que ele conhece, até onde o conhecimento dele é limitado nisso ou naquilo outro. Então é interessante, assim, porque, né, eu achei que ele sabia, tipo, tudo de tudo. E é um livro muito legal. O caso em si é bem conhecido, eu já tinha visto na série do Sherlock Holmes, não é Elementary, é a série britânica. Então eu já tinha visto nessa série britânica, eu acho que é até um dos primeiros episódios, se não for o primeiro, que lá se chama Um Estudo em Rosa, e aqui é Um Estudo em Vermelho. Mas vale muito a pena, assim como todos os livros do Sherlock, e esse é muito legal. Bom, o outro livro que eu li é um livro brasileiro, de um autor contemporâneo. Eu acho que ele tem uns 30 anos, sei lá, regula, assim, com a minha idade, pelo menos, né? E se chama Cordilheira, é do Daniel Galera. E eu já tinha lido um livro dele, que foi... Eu acho que não é o primeiro livro que ele fez, mas foi o que fez mais sucesso, eu acho. Esse outro livro que eu li se chama Barba Ensopada de Sangue, eu vou falar sobre ele em algum momento. Eu já tinha gostado muito. E o Galera é um autor que ele me chamou a atenção principalmente por ele ser brasileiro e, né, ter mais ou menos a minha idade, está escrevendo agora. Então era um autor que eu tinha curiosidade de saber, né, o que ele escrevia e tudo. E ele escreve muito bem mesmo. As histórias dele são muito interessantes, os personagens são muito bem feitos, muito assim, reais, muito compatíveis, sabe? As conversas que eles têm são coisas que você gostaria de conversar com alguém, sabe? Então é muito legal.
E esse livro aqui, ele faz parte de uma série, uma coleção chamada Amores Expressos. E são histórias de amor ambientadas em lugares do mundo. Então, esse livro aqui se passa na Argentina. Pelo que eu pesquisei sobre essa coleção, eram para ser 17 livros. Eu acho que não foram todos publicados. Eu acho que existem 12 publicados. Eu quero todos. Mas eu preciso de dinheiro para comprar todos os livros, então tem que ser aos pouquinhos. Mas é muito interessante. Eles viajaram, os próprios autores viajaram para esses lugares, esses 17 países, né, em que eles iam escrever o livro. E eles ficaram um mês morando em cada um dos países. E escreveram uma história de amor baseada nesse local em que eles estavam. Esse livro aqui é sobre uma brasileira que ela é escritora, ela é jovem, ela tem 20 e poucos anos. E ela quer muito ser mãe, quer muito ter uma família, né, criar a família dela e tudo. E ela escreveu um livro meio... Eu não sei como é o nome desse estilo, mas é um estilo meio Clarice Lispector, sabe? Uma coisa meio introspectiva, assim, né? E ela escreveu esse livro e esse livro fez muito sucesso. A editora quis lançar esse livro na Argentina, só que já tinha alguns anos que ela escreveu isso, ela já não se importava mais com esse livro, não era mais um livro que ela se identificasse. Mas, como ela tá querendo mudança na vida dela, ela termina o namoro dela e vai pra Argentina pro lançamento desse livro. E lá ela encontra um fã muito estranho do livro dela, assim, o cara é muito bizarro, ele é todo bizarro, o olhar dele é bizarro, sabe? E os amigos desse cara, e ela começa a se envolver com ele, né, e consequentemente com os amigos dele. E, gente, é muito bom, assim, eu quero fazer uma descrição do livro sem dar um spoiler sinistro, né, então eu vou descrever só ele só até aqui. Mas, cara, foi um dos livros mais fodas que eu li, assim, é muito bom. E... apesar de ser Amores Expressos, uma história de amor, eu acho que eu comecei a ler esse livro achando que ia ser uma coisa muito romântica, sabe? Ai, nossa, um casal na Argentina, que interessante, né? Mas não é bem isso. Ele não é, assim, muito romântico. Mas é um livro, assim, muito interessante e que fala sobre escrever, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer, então eu me identifiquei com o livro. E... uma coisa que eu achei interessante é que, né, o Daniel Galera é um homem e a personagem principal é uma mulher, que é a Anitta. E eu achei que foi, assim, perfeita a forma como ele descreveu o pensamento dela, sabe? Os desejos dela, a maneira como ela lida com as coisas. Eu acho que ficou uma coisa muito feminina. E eu acho que foi um grande mérito, assim, pro autor, porque eu acho que não são todos os autores que conseguem transpor a mulher, né, como protagonista, né, enfim, eu acho que ficou maravilhoso. Adoro esse livro. Bom, o outro livro que eu li ano passado, esse eu tenho certeza que foi ano passado, porque foi no final do ano, e assim, é um livro famoso, mas eu tô começando a ler agora os livros de Stephen King, eu tô me apaixonando a cada livro. E esse livro aqui é O Cemitério. Pra quem não conhece, existe um filme chamado Cemitério Maldito, que é um filme antigo, eu acho que é da década de 80, algo assim. E ele é baseado nesse livro, O Cemitério, do Stephen King, que é muito foda, muito foda, muito foda. Então, assim, nesse livro aqui, o personagem principal, ele vai morar com a família numa outra cidade, uma cidade pequena, onde ele vai trabalhar, né, ele é médico. E ele vai trabalhar no hospital universitário, numa cidade bem próxima a essa. E aí ele vai pra essa cidade em que ele não conhece ninguém, vai ele, a mulher e os 2 filhos pequenos. E ele... a casa que ele compra, né, que ele vai morar, ela é em frente a uma autoestrada. E nessa autoestrada passam caminhões o tempo inteiro, caminhões de empresa mesmo, sabe, que faz entrega e tudo. Passam esses caminhões enormes em alta velocidade, assim, eles não querem nem saber se tem alguém no caminho, sabe, eles passam correndo. E aí, num determinado momento da história, o livro é grande, né, mas é muito bom,
num determinado momento da história, esse caminhão atropela o gato da família. E aí o cara fica, tipo, a família tá viajando, só tá ele em casa, atropela o gato morre. Ele fica assim muito chocado, né, com o que aconteceu, não sabe como vai contar pra filha e tudo. E aí ele descobre que atrás do terreno dele, onde ele achava que existia só um bosque e um cemitério de animais, pra quem já ouviu a música Pet Sematary do Ramones, né, é bem isso. Então existe um cemitério de animais atrás da casa dele. E no alto desse cemitério de animais existe um outro, como se fosse uma expansão desse cemitério, só que é a parte tipo mística, sabe, do lugar. Então esse outro cemitério escondido, super difícil de você chegar, é onde as crianças enterravam os seus animais e eles voltavam à vida, né? Então o gato aparece tipo um zumbi, sabe, só que diferente. O gato aparece e ele tenta conviver com o gato como se ele fosse um gato vivo, né? Só que o gato muda, o gato fica todo diferente. E aí é ele meio que descobrindo tudo isso, como isso tudo funciona e várias outras coisas que eu não vou contar para não contar a parte mais interessante do livro, mas acontecem outras coisas que fazem com que ele descubra mais a fundo como funciona isso do cemitério, sabe? Mas assim, eu sou medrosa, né? Eu não gosto de ver filmes de terror e tal. Esse filme eu vi porque eu acho que os filmes dos anos 80 eles têm um terror diferente, né? Ele não quer te dar tanto susto, ele quer te contar a história. Então eu vi O Cemitério Maldito, eu gostei do filme, por isso eu fui ler o livro. E assim, eu tenho 2 gatas em casa e eu confesso que eu li o livro e me deu um medo, assim, porque a maneira como ele descreve é um pouco assustadora. E eu ficava meio assim, ai, que medo, vou dormir com as gatas depois de ter ido do cemitério, sabe? Elas vão dormir na cama comigo, que bizarro. Mas enfim, deu um medinho, mas é porque eu sou meio cagona mesmo, sabe? Mas é muito bom, gente. Leiam, eu acho que eu indico tudo do Stephen King, porque tudo que eu tô lendo até agora eu tô gostando bastante. Mas outro dia eu falo sobre outros livros dele. Bom, gente, então é isso. Esses foram os 3 livros que eu separei pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostarem, tiverem gostado desse vídeo, deem um joinha aqui embaixo, curtam o canal e comentem. Podem fazer sugestões, coisas que vocês gostariam que eu mostrasse, ou livros específicos com temas específicos. Podem comentar à vontade, ok? Beijos e até a próxima! Don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life